Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O tema escolhido para o vídeo de hoje é o que os clássicos nos ensinam sobre como viver com propósito. Antes de prosseguir, se você ainda não segue o canal, siga, pois estou postando vídeos com bastante frequência e assim você será sempre atualizado quando eu postar novos vídeos. Hoje eu vou falar sobre como a literatura clássica pode realmente nos ajudar a viver com propósito. Mas antes disso, é interessante delimitar o problema, que não é chamado de o mal do século à toa. O mal do século não é apenas uma doença em específico, mas é, na verdade, uma crise de sentido que afeta muitas pessoas, afeta grande parte das pessoas em todo o mundo. É a crise de sentido da modernidade. Nós temos pessoas desmotivadas, pessoas cada vez mais ansiosas e desorientadas. E isso se dá principalmente pelo excesso de informações e por sua falta de profundidade. Com a expansão da internet, com as redes sociais ficando cada vez mais presentes no nosso dia a dia, nós estamos ficando expostos a algoritmos que são feitos única e exclusivamente para nos viciar. Esse vício ocorre com primeiro a liberação da dopamina e depois a crise quando ela não aparece. Ou seja, nós passamos ali horas nas redes sociais recebendo bombas de informações superficiais e recebendo essas bombas de dopamina. E no momento em que a gente não está fazendo isso, nos sentimos mal. Podemos ter crises de ansiedade e diversos problemas realmente, até um possível agravamento a uma doença mais séria como a depressão. Ou seja, nós vivemos em uma época que parece que nos oferece tudo. Nós temos tudo nas nossas mãos, o mais rápido possível, o mais breve possível, da forma mais fácil possível, mas parece que não temos uma direção. Ou seja, tudo nos é oferecido, exceto uma direção clara. E é justamente isso que implica nesses problemas, justamente isso que implica nessa crescente desse problema que é chamado de mal do século, nessa crise de sentido. E é interessante aqui citar o Viktor Frankl, que gostava muito de usar uma frase que é atribuída ao Nietzsche, que é mais ou menos assim: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Ou seja, todo esse problema da falta de sentido, da crise de sentido, de propósito da modernidade, parece partir de um mesmo ponto, o ponto de que as pessoas não sabem o porquê. Trabalham porque vivem. E os clássicos, eles estão aí justamente como um contraponto a todo esse vazio moderno. Primeiramente porque, diferente de tudo isso que está à nossa volta, que é superficial, que é rápido, o clássico ele demanda tempo, ele demanda realmente uma maturidade, ele demanda que nos aprofundemos de fato na leitura que estamos fazendo. Não apenas clássicos como esse aqui, que é um calhamaço, tem quase 1000 páginas, realmente precisa de várias, geralmente de várias semanas para terminar tudo, mas qualquer tipo de clássico, pois eles, mesmo que sejam histórias mais curtas, narrativas mais curtas, todos eles têm a mesma característica de encerrar verdades profundas e perenes. E não é fácil absorver esse tipo de coisa. Não é como ler uma receita para bolo, não é como ler um artigo científico que fala de algo bastante pragmático. O clássico ele realmente demanda certa maturidade por parte de quem está lendo. E como exemplo, eu gostaria de citar esse livro do Thomas Mann, A Montanha Mágica, que tem realmente que é incrível em tudo aquilo que ele se propõe a narrar, mas em relação a esse problema do sentido, da falta de sentido que a modernidade parece que evoca em todos nós, ele é perfeito. Eu vou ler uma passagem curta, na verdade. Começa assim: o homem não vive somente sua vida pessoal como um indivíduo,
consciente ou inconscientemente, participa também da vida de sua época e de seus contemporâneos. Até mesmo uma pessoa inclinada a julgar absolutas e naturais as bases gerais e impessoais da sua existência, e que permaneça tão distante quanto o bom Hans Castorp da ideia de criticá-las, até uma pessoa assim pode facilmente sentir seu bem-estar moral um tanto diminuído pelos defeitos inerentes a essas bases. Ele continua: o indivíduo pode vislumbrar numerosos objetivos pessoais, finalidades e esperanças, perspectivas que lhe deem impulso para grandes esforços e elevadas atividades. Mas, quando o elemento impessoal que o rodeia, quando o próprio tempo, não obstante toda a agitação exterior, carece de esperanças e perspectivas fundamentais e se lhe revela como desesperador, desorientado e sem saída, e quando responde com um silêncio vazio à pergunta de que qualquer modo se faz, consciente ou inconscientemente, acerca do sentido supremo, ultrapessoal e absoluto, acerca de toda atividade e de todo esforço, então se tornará inevitável, justamente entre as naturezas mais retas, o efeito paralisador desse estado de coisas, e esse efeito será capaz de ir além do domínio da alma e da moral e de afetar a própria parte física e orgânica do indivíduo. Então, a partir do que um clássico narra, daquilo que ele ensina, nós podemos realmente não apenas ter uma informação ou até mesmo um conhecimento sobre algo. Existe muito conhecimento em um clássico, mas o que de principal ele nos passa é essa vivência, essa experiência, pois quando lemos, nós não apenas estamos absorvendo informações soltas, mas nós estamos realmente vivenciando, nós estamos imaginando, nós estamos enriquecendo o nosso imaginário. E isso é essencial para que tenhamos realmente uma vida mais rica e uma vida com um propósito. Além da Montanha Mágica, seria interessante citar também os irmãos Karamazov, que tem toda a disputa, o conflito entre os irmãos Ivan e Alyosha sobre a questão da fé e da razão. Alyosha, que é o irmão que coloca a fé em primeiro lugar, e Ivan, que coloca sempre a razão. E tem aquela pergunta que se faz na trama, se Deus não existe, é permitido tudo, tudo é permitido. Então, a presença do sofrimento como tema estruturante, como o sofrimento é necessário para realmente a nossa evolução pessoal. Isso aí realmente o Dostoiévski tirou da sua própria vivência, né? Ele que viveu em campos de trabalho forçados na Rússia, ele aprendeu na prática e passou isso em sua narrativa de uma maneira maravilhosa. E toda a questão da busca por sentido como algo maior do que o próprio ego, enfim. Alyosha como um símbolo da pureza espiritual que resiste à decadência do mundo. Então nós vemos como os clássicos eles trazem essa profundidade que é totalmente inexistente em tudo que nós vemos hoje. Nós vemos um mundo repleto de pessoas que falam muito, mas no final não dizem nada. Isso é aquilo que tem de mais comum hoje em dia. Então, com esses exemplos, nós podemos realmente levantar algumas questões que são essenciais para que realmente possamos aplicar isso na vida real, né? O que esses livros nos ensinam de fato, o que os clássicos nos ensinam, e devemos parar para refletir sobre todas as experiências humanas, sejam elas consideradas positivas ou negativas, ou sejam experiências de sofrimento, experiências de compaixão com o próximo, de caridade. Tudo isso faz parte da nossa vida e temos que estar preparados para quando formos chamados a servir, seja de uma forma ou de outra. Isso eu diria que é bastante importante para que não nos sintamos realmente com tanta pressão no momento em que a vida nos cobrar situações como essas.
E também que talvez a solução não esteja em respostas fáceis, em respostas rápidas, que é o que mais nos é oferecido hoje em dia. Eu gosto muito de uma frase de Santa Teresa d'Ávila que dizia: é justo que muito custe o que muito vale. E o que é esse sentido que está faltando nos dias de hoje. As pessoas perderam um pouco dessa noção. Para você que nunca leu um clássico ou sequer sabe o que é de fato um livro clássico, tem alguns vídeos aqui no canal já que você pode assistir e ter alguma noção. Mas de qualquer forma eu indico que você comece por um livro curto, como um conto ou uma novela. Pode ser um conto do Dostoiévski ou uma novela do Lev Tolstói, que são belos pontos de partida para quem está começando. Então é isso, curta o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links, como o do meu Instagram. Me siga no Instagram, lá a gente pode continuar essa discussão. E também alguns links da minha plataforma de vendas, que eu tenho um e-book, também tenho uma consultoria, para caso você queira realmente aprimorar a sua vida de estudos, a sua vida intelectual, eu posso lhe ajudar com isso. Então é isso, até a próxima.